Olá, Pastor Ângelo Márcio aqui. Esse é o Mensagem Pastoral, um canal que se propõe a trazer uma mensagem de fé e esperança baseado na Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre posicionamento político. Eu sei que esse assunto é um pouquinho complicado de se falar, principalmente diante das tensões que nós estamos vivendo em nosso país. Nós saímos recentemente de um pleito bem tenso, bem acirrado, e é muito comum que os nervos ainda estejam à flor da pele. Uma parte da população está feliz com o resultado, uma outra parte também considerável está triste e protesta e faz todas as questões para serem revistos tais resultados. O fato é que aqui não se propõe a defender partido A ou B, esquerda ou direita ou determinadas personalidades políticas. A ideia aqui é trazer uma reflexão essencialmente bíblica, é trazer uma leitura da Bíblia propondo uma nova alternativa, um posicionamento diferente. Para isso, eu gostaria de fazer uma leitura bíblica. É o texto de Mateus capítulo 7, no versículo 33, que está escrito o seguinte, acompanha comigo aí na tela. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Esse texto aqui, ele nos traz uma proposta vindo do próprio Cristo, uma proposta para o seu povo, para os seus discípulos, para aqueles que estão aguardando o reino de Deus. Com isso, Jesus está dizendo, vocês já devem viver na ansiedade, na esperança e na busca constante de se adequar ao reino de Deus. Assim, os seus pensamentos, as suas palavras, o seu posicionamento, os seus projetos precisam sempre idealizar o reino de Deus, já experimentando a justiça de Deus em todas as questões da vida. Mesmo que diante disso nós enfrentamos problemas financeiros, problemas de natureza familiar, emocional, relacional, problemas espirituais, religiosos, qualquer que seja as mazelas da vida que você tenha enfrentado, esse texto, essa palavra, ela se propõe a fazer você viver desde já como súdito do reino, aguardando a volta de Jesus e entendendo que somente o reino de Cristo, o reino celestial, o reino de Deus, de fato trará a justiça plena. Os reinos desse mundo, eles são passageiros. As propostas políticas de partidos ou de personalidades partidárias, elas são temporárias. E por mais que ela atraia os nossos corações, nenhuma delas são essencialmente justas. A proposta bíblica é que nós pensemos sempre na alternativa que Cristo é o nosso governante supremo. Enquanto eu estava lendo sobre essas ideias e trazendo para vocês uma reflexão bíblica, eu li uma história e você pode acompanhar, você pode pesquisar em outras fontes dentro da internet, que aconteceu na China entre os anos de 1927 e 1949. Milhares de cartazes cristãos apareceram nas ruas da China. Esses cartazes desafiaram, cooptaram e subverteram mensagens políticas em circulação e ousadamente retrataram uma visão alternativa da salvação nacional. Com mais de 100 cartazes diferentes, ou seja, mais 100 figuras diferentes, artistas cristãos chineses usaram técnicas e símbolos familiares para proclamar que o reino desse mundo, seja nacionalista ou comunista, desapareceriam antes do reino de Cristo. Com desenho de relógio apontando para a brevidade do cumprimento das profecias, de máscaras condenando a falsidade, de dois caminhos mostrando que somente a alternativa de Cristo poderia trazer de fato uma segurança, uma paz e uma prosperidade para a nação, os cartazes proclamavam que somente Jesus Cristo é o único governante supremo da nação e verdadeira esperança de salvação para o povo chinês. Naquela época, bem semelhante aos dias de hoje, havia uma polarização política que levava os habitantes da China a decidir entre dois partidos principais. De um lado estava o Partido Nacionalista Chinês, que prometia libertar o seu povo da fome e da guerra,
E do outro lado estava o Partido Comunista Chinês, que prometia fazer a China vitoriosa contra os inimigos fascistas. Diante dessa desavença, os cristãos decidiram por uma terceira via. Eles não se isentaram do debate, mas levantaram uma bandeira diferente daquela que estava sendo proposta por aqueles partidos. Eles decidiram propagar o governo supremo de Jesus Cristo como o único que poderia transformar a China completamente. Por isso, os milhões de cartazes, que eram apregados em muros, casas, salões, postes e comércios. E essas impressões anunciavam com senso de urgência que hoje é o dia da salvação. O texto principal que eles usaram para levar as pessoas à decisão é esse texto que nós acabamos de citar, mas que na sua íntegra ele está lá em Hebreus capítulo 3, no verso 15, melhor dizendo, que diz assim: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de forma a serem rebeldes, ou de forma a terem rebeldias, né? De forma a desenvolverem uma rebelião. O que é que o texto está dizendo? A mensagem de Cristo é uma mensagem que deve ser aceita hoje. A verdade bíblica deve ser implantada hoje em nosso coração. É hoje que o Senhor nos transforma em discípulos seus, em súditos do seu reino. Quando aceitamos o reino de Deus, a nossa vida muda. Nós não vivemos mais sobre os padrões, ideias, conceitos e filosofias desse mundo. Mas agora nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Por isso, a mensagem que os chineses levaram há tantos anos atrás, há quase 100 anos atrás, é uma mensagem que deve ser lembrada hoje também em nossos dias. Porque aquele movimento missionário que foi liderado pela Igreja Cristã na China, ele pode nos dar uma percepção de como nos portar diante das brigas acirradas da política em nossos dias. Ao invés de nos posicionar de um lado ou de outro, em defesa de causas temporais e mundanas, considerando um determinado partido ou personalidade política como certa ou errada, poderíamos aproveitar a oportunidade do céu que está sendo nos concedido e pregar o nome de Jesus Cristo como o único governo supremo e o seu reino, justo, santo e essencialmente bom, como a única solução para nós. A melhor coisa para nosso país, para nosso estado, para nossa cidade, é aceitarem a Jesus e se tornarem servos de Jesus Cristo. Qualquer outro meio é paliativo. Qualquer outra solução é temporária. Qualquer ideologia contrária a isso, ela é mundana. Por isso, eu convido você a voltar-se à palavra de Deus e defender a Jesus Cristo acima de tudo. Esse deve ser a nossa mensagem essencial. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza em sabedoria, que as suas palavras, que as suas ideias, que os seus pensamentos, que os seus projetos, que as suas manifestações não esteja em defesa de causas desse mundo, mas sempre que aponte de forma missionária e evangelística para o reino de Deus e a sua justiça. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Angelo Márcio e essa foi a mensagem pastoral. Se você gostou dessa mensagem, por favor, nos siga no nosso canal, siga, curta também esse vídeo, compartilhe para pessoas que você gostaria de levar a mensagem, compartilhe por meio do WhatsApp, do Telegram, das redes sociais, compartilhe a mensagem para que a esperança ela inunda os corações. Espero ter ajudado você, espero ter trazido uma mensagem de esperança. Da minha parte, um forte abraço e que a palavra de Deus seja viva e eficaz em sua vida. Que Deus te abençoe.